George Gross, um olhar crítico sobre a sociedade alemã. George Gross foi um artista alemão que utilizou sua arte como uma arma para denunciar a hipocrisia, a corrupção e os horrores da sociedade alemã, especialmente nos anos que antecederam a ascensão do nazismo. Seus trabalhos, marcados por um forte realismo crítico e um estilo expressionista, tornaram-se um testemunho visual da turbulenta República do Weimar. Vida e obra. Nascido em Berlim em 1893, Gross serviu no exército durante a Primeira Guerra Mundial, experiência que o marcou profundamente e influenciou sua obra posterior. Ao retornar da guerra, ele se juntou aos movimentos Dada e Nova Objetividade, que buscavam desafiar as convenções artísticas e sociais da época. Características de sua obra. Realismo crítico. Gross retratava a realidade de forma crua e impiedosa, denunciando a hipocrisia da burguesia, a corrupção política e os horrores da guerra. Expressionismo. Seus trabalhos eram marcados por uma forte carga emocional e por uma distorção das formas, que servia para enfatizar a monstruosidade da sociedade que ele criticava. Sátira social. Através de suas caricaturas e desenhos satíricos, Gross ridicularizava os poderosos e expunha as mazelas da sociedade. Engajamento político. Sua arte tinha um forte caráter político, sendo uma ferramenta para denunciar o fascismo e defender os valores da democracia. Temas recorrentes em sua obra. A burguesia. Gross criticava a hipocrisia e a corrupção da burguesia alemã, que ele via como responsável pela decadência da sociedade. A guerra. A experiência da guerra marcou profundamente o artista, que retratava os horrores do conflito em suas obras. A política. Gross era um crítico ferrenho do nacionalismo e do fascismo, e suas obras denunciavam os perigos desses movimentos. A cidade. Berlim, com sua atmosfera caótica e industrializada, era um tema recorrente em suas obras. O contexto histórico da Alemanha no início do século XX. A obra de Gross se insere em um contexto histórico marcado por profundas transformações sociais e políticas. A Alemanha, após a derrota na Primeira Guerra Mundial, enfrentava uma grave crise econômica e social. A República do Weimar, instaurada após a queda do Império Alemão, foi um período de grande instabilidade política e social. Características da República do Weimar. Crise econômica. A hiperinflação e o desemprego em massa geraram grande insatisfação popular. Instabilidade política. A fragilidade das instituições democráticas e a ascensão de partidos extremistas, como o Partido Nazista, criaram um clima de tensão e violência. Desilusão. A derrota na guerra e as consequências do Tratado de Versalhes geraram um sentimento de humilhação nacional e um desejo de vingança. A importância de Gross nesse contexto. A obra de Gross foi fundamental para documentar e denunciar os horrores da República do Weimar. Seus trabalhos serviram como um alerta sobre os perigos do fascismo e da intolerância. Ao criticar a sociedade de seu tempo, Gross contribuiu para a formação de uma consciência crítica e para a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. O Agitador, 1928, de George Gross, uma análise detalhada. O Agitador é uma obra-prima do expressionismo alemão, pintada por George Gross em 1928. A pintura, com suas cores vibrantes, linhas expressivas e figuras distorcidas, captura a atmosfera turbulenta da República do Weimar e serve como uma crítica mordaz à ascensão do nazismo. Abrem uma nova janela. pt wowart.com. Uma cena caótica. A pintura retrata um agitador político no centro de uma multidão frenética. Ele está equipado com um megafone, um instrumento que simboliza a propaganda e a manipulação das massas. Seu rosto, marcado por expressões de fanatismo e ódio, contrasta com a multidão em êxtase ao seu redor. As figuras são representadas de forma caricaturesca, com membros distorcidos e rostos expressando uma variedade de emoções, desde a euforia até o medo. Símbolos e significados. O agitador. A figura central representa os líderes populistas que emergiram na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial.
Sua postura dominante e expressão fanática sugerem um indivíduo que busca manipular as massas para seus próprios fins. A multidão. A multidão representa o povo alemão, facilmente manipulado pelas promessas de ordem e grandeza nacional. A falta de individualidade nas figuras sugere a perda de identidade e a alienação das massas. A suástica. A suástica, um símbolo que se tornaria sinônimo do nazismo, aparece na roupa do agitador. Gross, um crítico feroz do nazismo, inseriu esse símbolo de forma proeminente para denunciar os perigos do nacionalismo radical. A cidade. Ao fundo, a cidade é representada como um lugar caótico e industrializado, refletindo a desordem social e a crise econômica da época. A mensagem de Gross. Com o agitador, Gross nos alerta sobre os perigos do populismo e da manipulação das massas. A pintura é uma denúncia contra a desumanização e a perda de individualidade que ocorrem em regimes totalitários. Ao mesmo tempo, é uma crítica à sociedade alemã da época, marcada por profundas divisões sociais e políticas. O estilo de Gross. Gross era um mestre do expressionismo, um estilo artístico que se caracteriza pela distorção da forma e pela intensidade emocional. Suas pinturas são frequentemente marcadas por cores vibrantes, linhas expressivas e uma forte crítica social. O agitador é um exemplo exemplar desse estilo, combinando a habilidade técnica de Gross com sua visão crítica da sociedade. Legado. O agitador continua a ser uma obra relevante e atual. A pintura nos lembra dos perigos do populismo, da importância da crítica social e da necessidade de defender a democracia. A obra de Gross serve como um alerta para que não repitamos os erros do passado. A influência do expressionismo alemão na arte de George Gross. O expressionismo alemão foi um movimento artístico que surgiu no início do século XX e teve um profundo impacto na obra de George Gross. Esse movimento buscava expressar emoções e experiências subjetivas de forma intensa e direta, muitas vezes distorcendo a realidade para enfatizar a carga emocional da obra. Como o expressionismo se manifestou na arte de Gross. Distorção da forma. Assim como outros expressionistas, Gross distorcia as formas humanas e objetos para transmitir emoções e sentimentos de forma mais intensa. Rostos eram representados com feições exageradas, corpos eram alongados ou achatados, e os espaços eram frequentemente representados de forma caótica. Cores vibrantes e contrastantes. Gross utilizava uma paleta de cores intensa e contrastante para criar um impacto visual forte e enfatizar a emoção da cena. Cores quentes, como o vermelho e o amarelo, eram usadas para representar a violência e a agitação, enquanto cores frias, como o azul e o verde, eram utilizadas para transmitir sentimentos de melancolia e solidão. Pinceladas enérgicas. As pinceladas de Gross eram vigorosas e expressivas, transmitindo a energia e a intensidade de suas emoções. Temática social. O expressionismo alemão tinha um forte componente social, e Gross utilizou sua arte para denunciar as injustiças da sociedade e os horrores da guerra. Seus trabalhos frequentemente retratavam a pobreza, a violência e a alienação social. O que o expressionismo trouxe para a arte de Gross? Uma linguagem visual poderosa. O expressionismo proporcionou a Gross uma linguagem visual capaz de expressar suas ideias e emoções de forma intensa e direta. Uma forma de denunciar a sociedade, através da distorção da realidade e do uso de cores vibrantes. Gross podia criar obras de arte que chocavam e provocam o espectador, levando-o a refletir sobre os problemas da sociedade. Um legado duradouro. O expressionismo alemão, e em particular a obra de Gross, continua a influenciar artistas até os dias de hoje. A capacidade de expressar emoções de forma intensa e direta através da arte é uma característica fundamental do expressionismo que continua a ser explorada por artistas contemporâneos. Em resumo, o expressionismo alemão foi fundamental para a formação de George Gross como artista. Ao distorcer a realidade e utilizar cores vibrantes, Gross conseguiu criar obras de arte que eram ao mesmo tempo belas e chocantes, denunciando a sociedade e expressando suas próprias emoções de forma intensa. Comparando O Agitador com outras obras de George Gross.
O Agitador é uma obra emblemática de George Grosz, mas não está isolada em sua produção artística. Muitas de suas pinturas compartilham características e temas semelhantes, revelando a coerência de sua visão crítica da sociedade. Temas recorrentes. Crítica social. A maioria das obras de Grosz é marcada por uma profunda crítica social. Ele satiriza a burguesia, a política e os horrores da guerra, utilizando a arte como uma ferramenta para denunciar as injustiças da sociedade. Distorção da forma. A distorção das figuras humanas e dos objetos é uma característica comum em suas obras, permitindo que ele expresse emoções intensas e crie um efeito visual chocante. Cores vibrantes e contrastantes. Grosz utiliza uma paleta de cores intensa e contrastante para enfatizar a emoção e o drama de suas cenas. Cidades caóticas. Muitas de suas pinturas retratam cidades industrializadas e caóticas, como Berlim, que simbolizam a desordem e a alienação da sociedade moderna. Comparando O Agitador com outras obras. Os Pilares da Sociedade, 1926. Característica assim como em O Agitador, Grosz critica a burguesia e a hipocrisia da sociedade. A pintura retrata figuras proeminentes da sociedade, como um banqueiro, um juiz e um pastor, revelando seus vícios e corrupção. Metrópolis, 1927. Característica nesta obra, Grosz retrata a vida na cidade, com suas multidões anônimas e sua atmosfera caótica. A pintura é uma crítica à alienação e à desumanização da sociedade moderna. O Enterro, 1917. Característica essa obra, criada logo após a Primeira Guerra Mundial, retrata um enterro militar. As figuras são distorcidas e expressam uma profunda tristeza e desespero, denunciando os horrores da guerra. O que diferencia O Agitador? Embora compartilhe muitos elementos com outras obras de Grosz, O Agitador se destaca por sua representação explícita da manipulação das massas e da ascensão do fascismo. A figura do agitador, com sua suástica e seu discurso inflamado, é uma clara alusão aos líderes populistas que emergiram na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Conclusão. Ao comparar O Agitador com outras obras de Grosz, podemos perceber a coerência de sua visão artística e a força de sua mensagem. Seus trabalhos são um testemunho da turbulência da República de Weimar e um alerta sobre os perigos do fascismo e da intolerância. Através de suas pinturas, Grosz nos convida a refletir sobre a sociedade em que vivemos e a importância da luta por uma sociedade mais justa e igualitária. A relevância da obra de George Grosz para a arte contemporânea. A obra de George Grosz, com sua crítica social incisiva e seu estilo expressionista marcante, continua a exercer uma influência significativa na arte contemporânea. A relevância de suas obras se estende por diversos motivos. Herança do expressionismo. Grosz foi um dos principais expoentes do expressionismo alemão, um movimento que buscava expressar emoções e experiências subjetivas de forma intensa e direta. A herança do expressionismo continua presente na arte contemporânea, com muitos artistas buscando formas de expressar suas emoções e suas críticas sociais através da distorção da forma e do uso de cores vibrantes. Crítica social. A preocupação de Grosz com os problemas sociais, a política e a corrupção ressoa fortemente com os artistas contemporâneos. Muitos artistas utilizam sua arte para denunciar as injustiças sociais, a desigualdade e os impactos da globalização, seguindo os passos de Grosz. Engajamento político. A arte de Grosz era profundamente engajada politicamente, e essa característica continua a inspirar muitos artistas contemporâneos. A arte como ferramenta de ativismo e de mudança social é uma tendência cada vez mais presente no mundo da arte. Distorção da forma e uso da cor. A forma como Grosz distorcia as formas e utilizava as cores para expressar suas emoções continua a influenciar artistas contemporâneos. A distorção da forma é uma ferramenta poderosa para criar um impacto visual forte e para transmitir ideias complexas. Relevância dos temas. Os temas abordados por Grosz, como a crítica à burguesia, a denúncia da guerra e a exploração das massas, continuam a ser relevantes na sociedade contemporânea.
A obra de Gross serve como um lembrete de que muitos dos problemas que enfrentamos hoje já foram identificados e denunciados por artistas do passado. Como a obra de Gross influencia a arte contemporânea. Inspiração para novos trabalhos. A obra de Gross serve como fonte de inspiração para muitos artistas contemporâneos, que buscam novas formas de abordar temas como a crítica social, a política e a identidade. Uso de técnicas e estilos. A técnica e o estilo de Gross, como a distorção da forma e o uso de cores vibrantes, continuam a ser utilizados por artistas contemporâneos. Reflexão sobre o passado. A obra de Gross nos convida a refletir sobre o passado e a entender como os problemas sociais e políticos de nossa época se conectam com os desafios enfrentados pela sociedade no passado. Em resumo, a obra de George Gross continua a ser relevante para a arte contemporânea porque oferece ferramentas e inspirações para artistas que buscam criar obras de arte engajadas, críticas e relevantes para o mundo em que vivemos. Seus trabalhos nos lembram da importância da arte como ferramenta de transformação social e da necessidade de questionar as estruturas de poder e as injustiças da sociedade.